consegue explicar, sem olhar no Google, qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Muita gente não sabe explicar e é cada comentário bem confuso que a gente recebe. Então, de uma vez por todas, eu vou esclarecer. O Supremo Tribunal Federal é chamado de guardião da Constituição, por ser o tribunal que dá a última palavra sobre a aplicação ou validade das leis de acordo com a Constituição Federal. Ou seja, é o STF que decide, em primeira ou última instância, se uma lei ou ato normativo é considerado constitucional ou não. Se alguma norma for considerada inconstitucional em outra instância, cabe recurso ao Supremo, que vai dar a palavra final. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de agosto de 2024, são 11 horas da manhã. Após o Supremo ter proibido emendas automáticas ao orçamento da União para deputados e senadores mamarem, eles declararam ao tribunal uma guerra que não podem vencer. E a explicação disso poderia parar por aqui. O vídeo poderia ser encerrado por aqui com a explicação dessa advogada que você acaba de ouvir. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e decide que leis o Congresso Nacional aprova, se elas são ou não são constitucionais, se valem ou não. Então o Congresso Nacional ele pode votar a lei que quiser. Essa lei tem que ser submetida ao crivo do STF se for questionada por qualquer um. Então vamos ver o que é que o Congresso está tentando fazer para retaliar o Supremo, veja só, por uma medida que proibiu que as emendas ao orçamento da União continuem sendo automáticas. Hoje, um percentual do orçamento é disponibilizado ao Congresso e o Congresso pode usar como quiser, ou seja, o Congresso são os parlamentares, cada deputado e cada senador pode usar o dinheiro como quiser, sem dar satisfação para o governo. Ele fala, olha, passa para cá a quantidade de dinheiro que você me deve e pronto. E isso fragiliza o orçamento e inclusive tira qualquer poder de barganha do governo. Mas o papel do Supremo não é basicamente manter o poder de barganha do governo ou do Congresso. O papel do STF é dizer, por exemplo, se é correto que o Congresso Nacional possa morder um pedaço do orçamento e usar como quiser sem dar satisfação para onde vai, e muitas vezes parlamentares beneficiando a eles mesmos, mandando para sua cidade. Há casos de parlamentares mandando fazer obra com o dinheiro do orçamento da União em suas propriedades, ou na frente, ou na rua, ou no lugar onde ficam as suas propriedades. Então vamos em frente. O STF decidiu por unanimidade contrariar o Congresso sobre as emendas e virou alvo de retaliação. Os parlamentares decidiram o seguinte: colocar em votação uma proposta de emenda constitucional que acaba com as decisões de um só ministro. Qualquer decisão tem que ser tomada por todos os ministros, e mais, outra proposta de emenda à Constituição, de mudar a Constituição, para que o Congresso anule o poder do STF de guardião da Constituição. O STF não tenha mais a última palavra em qualquer coisa, que é uma lei inconstitucional, porque o poder as atribuições de cada poder da República estão inscritos na Constituição, é cláusula pétrea. Você teria que pegar a Constituição, jogar no lixo e fazer outra para aprovar essa emenda à Constituição que algum maluco lá no Congresso está querendo votar. Enquanto isso, os ataques ao STF continuam. O Tarcísio defendeu investigação contra Alexandre de Moraes pela reportagem fajuta da Folha, que todos os juristas, praticamente nenhum jurista
diz que não se achou até agora. A revista Veja publicou uma reportagem dizendo que consultou um monte de juristas e nenhum disse que havia algo de errado com aquilo que a reportagem da Folha aponta em relação ao Moraes. Bom, partes sem sigilo de inquéritos de milícias digitais e fake news não citam pedidos de Moraes ao TSE. Já está o Estadão tentando emoldurar esse trabalhinho que a Folha prestou e que ainda precisa ser explicado, não é? Porque é uma reportagem que faz acusações em um tom muito grave ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas que, segundo todos os juristas, não mostra nenhuma irregularidade, nada grave, né? E o Lira volta a retalhar o STF, que é limitar poderes de ministro da Corte. O presidente da Câmara envia ao CCJ 2 emendas constitucionais, uma contra a decisão monocrática de ministro do STF e outra que autoriza parlamentar a derrubar decisões do tribunal. Veja só. E agora você tem também uma proposta de emenda à Constituição usada por Lira para atingir o STF, que é dominada por bolsonaristas. Mas o que acontece? Suspensas pelo STF, as emendas PIX ao orçamento já foram usadas por Lira, que enviou 16 milhões a aliados. Só que ele tinha dito que nunca tinha usado emendas PIX e agora vem à tona isso. E o STF aprovou esse fim da farra com dinheiro público por 11 votos a 0. O STF que se uniu inteirinho em torno de Alexandre de Moraes para defendê-lo. E como você vê, o poder do STF numa democracia é incontrastável. A Suprema Corte decide o que pode e o que não pode no país, inclusive que leis o Congresso, eu repito isso, que leis o Congresso aprova que valem e que não valem. É simples assim. E aí você tem a briga do STF e do Congresso, afetam a transparência. No meio do fogo cruzado da briga entre o Supremo e o Congresso, já estão fazendo contas para ver como irão manter seus tribunais funcionando até o final do ano, porque o Congresso apertou o orçamento do Judiciário. Porém, não custa nada para a casa que fica atrás dessa estátua que você está vendo considerar ilegal essa decisão de tirar dinheiro do Poder Judiciário. O secretário de Segurança Pública de Tarcísio então procurou o Alexandre de Moraes para falar sobre as mensagens e para dizer que não está fazendo nada, não vai fazer nada. O Tarcísio fala na mídia para animar a galera bolsonarista e manda o seu secretário procurar o Alexandre de Moraes para dizer que nós não estamos fazendo nada contra você, porque eles sabem onde estão mexendo. Ministros do STF dizem que o Senado nunca avançou com pedido de impeachment de ministro nenhum. Eles ameaçam e não fazem nada, porque eles sabem que isso significaria retaliação contra parlamentares individualmente que estão sendo julgados naquele tribunal. E inclusive o Pablo Marçal está sendo atacado pelos bolsonaristas por uma simples razão, porque ele defendeu o Alexandre de Moraes. Defendeu o Alexandre de Moraes por uma única razão, pela razão que ele vai chegar, os processos dele vão chegar na mesa dos ministros do Supremo. Ele tem vários processos na justiça. Então essa gente lacra e depois vai correndo se explicar para o STF e dizer que não estou fazendo nada disso. Mas eu repito, como dizia Rui Barbosa, cabe ao Supremo o poder de errar por último. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.